Olá, vamos iniciar mais uma aula hoje falando sobre polinômios. E o que vem a ser então polinômios? Polinômios são expressões algébricas formadas por números, por coeficientes e letras, parte literal. Então, os números a gente chama de coeficiente, as letras de parte literal. As letras de um polinômio representam os valores desconhecidos da expressão. Então, vou pegar um exemplo aqui, ó. 3ab mais 5 é um polinômio, assim como x ao cubo mais 4xy menos 2x ao quadrado y ao cubo também é um polinômio. E aí eu tenho 25x ao quadrado menos 9y ao quadrado, também um polinômio. Em algumas situações, a gente costuma nominar esses polinômios, dizer que é um monômio, que é um binômio, um trinômio. O que é então esse monômio, binômio e trinômio? Os polinômios são formados por termos. A única operação entre os elementos de um termo é a multiplicação. Então, o monômio, quando que é que eu tenho um monômio? Quando o polinômio possui apenas um termo, ele é chamado de monômio. Então, eu tenho 3x, só tem um termo aqui. Aqui, 5ABC, A vezes B vezes C. É multiplicação, então não tem problema. Continua sendo um monômio. Assim como x ao quadrado vezes y ao cubo vezes z ao quadrado. Também é monômio, porque a operação que eu tenho aqui é de multiplicação. Quando é que eu tenho um binômio? Bi, 2. Quando eu tiver na expressão dois monômios. São polinômios que possuem somente dois monômios, dois termos, separados por uma operação de soma ou subtração. Por exemplo, a elevado ao quadrado menos b ao quadrado. Aqui eu tenho uma subtração. Isso diz para mim que eu tenho, portanto, um binômio. Da mesma maneira que aqui, ó, eu tenho um monômio 3x e tenho outro monômio y. Como eu tenho uma soma aqui, isso caracteriza para mim dois monômios, portanto, binômio. Assim como 5ab mais 3cd ao quadrado. Também dizendo para mim que eu tenho um binômio. Como é que é o trinômio? Trinômio é aquele que tem três monômios, né? Um monômio. X ao quadrado mais 3x mais 7. Então, 1, 2, 3. Trinômio. 1, 2, 3. Trinômio. 3 vezes A vezes B menos 4 vezes X vezes Y menos 10 vezes Z. 3 termos, trinômio. Mesma coisa aqui, ó. É m elevado ao cubo vezes n. Então, isso caracteriza monômio, assim como aqui e aqui. Então, trinômio, 3 monômios. Um outro fato notável aí que nós precisamos saber é sobre o grau do polinômio. E lembrando que o termo polinômio é usado de uma forma geral, quando não se quer especificar, né, se é binômio, trinômio. O grau do polinômio é dado pelos expoentes da parte literal. Para encontrar o grau do polinômio, devemos somar os expoentes das letras que compõem cada termo e a maior soma será o polinômio, será o grau do polinômio. Então vamos lá, por exemplo, 2 vezes 3 ao cubo mais y. Então, o expoente do primeiro termo é 3 e do segundo é 1. Então aqui, 3 e 1. Como o grau do polinômio é dado pelo expoente de maior valor, o grau desse polinômio aqui é 3. Agora eu tenho 4xy ao quadrado mais 8x ao cubo, y ao cubo, menos xy à quarta. Como eu tenho mais de um termo, então eu vou somar os expoentes em cada termo. Olha lá, 2 mais 1 do y deu 3. 3 e 3 para x e y. 3 mais 3, 6. E 1 mais 4, 5. O maior aqui é o 6, portanto, esse polinômio é de grau 6. Perfeito. Então, observação. O polinômio nulo é aquele que possui todos os coeficientes iguais a zero. Quando isso ocorre, não dá para determinar
né, o grau do polinômio, ele é de grau indefinido. Legal, como eu sempre converso com vocês, tudo que a gente aprende na matemática é para fazer operação, fazer conta. Então, com os polinômios não é diferente. Nós aprendemos aqui a parte da nomenclatura, ela é importante, mas nós aprendemos isso para começarmos a usá-lo, os polinômios, como operações. E as duas primeiras operações que nós vamos ver hoje, e depois nas próximas aulas a gente vê as outras, é a adição e a subtração de polinômio. Então faz essa operação somando os coeficientes dos termos semelhantes, ou seja, da mesma parte literal. O que é termo semelhante? Termo semelhante é aquele que possui a mesma parte literal. Então aqui nós temos dois exemplos, um de soma e um de subtração. Vamos fazer aí essas duas operações para que a gente possa ver como é que eu vou fazer a soma e como eu faço a subtração. A primeira maneira de somar ou subtrair é o que a gente chama lá de redução dos termos semelhantes. Então, pegando a primeira soma, que é menos 7x ao cubo mais 5x ao quadrado y menos xy mais 4y, esse polinômio mais esse outro menos 2x ao quadrado y mais 8xy menos 4y. O que eu vou fazer? Eu vou olhar desse lado, eu tenho lá menos 7x ao cubo. Será que tem um termo semelhante aqui do outro lado? Tem alguém aqui que é x ao cubo? Não tem. Perfeito. Então eu vou escrever simplesmente lá o menos 7x ao cubo. Agora, 5x ao quadrado y. Será que tem algum termo semelhante aqui? Lembrando que eu vou olhar se é semelhante, para eu determinar isso, eu vou olhar para a parte literal, vou olhar para as letras. O 5x ao quadrado y, eu olho aqui para o outro lado, eu tenho menos 2x ao quadrado y. Esse x ao quadrado y é igual a esse outro lado. Então, esses dois aqui são iguais, são termos semelhantes, então eu coloco lado a lado. Eu vou poder fazer a operação com eles. O próximo termo é menos xy. Do outro lado, tem um xy? Tem, 8xy. Então, menos xy com mais 8y ficam lado a lado, porque eu posso fazer essa operação com eles. Da mesma maneira, eu vou olhar agora aqui, 4y. Será que do outro lado tem alguém número vezes y? Tem, menos 7y. Então, eu vou colocar menos 4y, mais 4y menos 7y, lado a lado. E aí eu vou somar agora os termos semelhantes. Vou fazer lá, menos 7x ao cubo, mais 5x ao quadrado y, menos 2y ao quadrado, ficou 3x ao quadrado y. Menos xy, mais 8y, ficou 7xy. Menos xy, menos... Menos 4y, mais 4y menos 7y, eu vou ficar com menos 3y. Ok. Vamos fazer agora essa operação através da soma, armando a conta. Fazer essa soma aí, armando a conta. Como é que eu armo a conta de soma? Da mesma forma que a gente faz lá quando não tem letras. A diferença aqui é cuidar para que eu coloque os termos semelhantes um embaixo do outro. Veja, o menos 7x ao cubo, nós já tínhamos visto que ele não tem um semelhante no outro polinômio. Então ele fica sozinho, não tem ninguém embaixo dele. Agora, o 5x ao quadrado y tem o menos 2x ao quadrado y. Então eu coloquei embaixo. O menos xy tem o 8xy, lá embaixo. Assim também com o 4y, que tem o menos 7y. Agora, fazendo a conta. 4 menos 7, menos 3. 8 menos 1, 7. 5 menos 2, mais 3. E o menos 7x ao cubo permanece. Portanto,
né, o mesmo valor, teria que ser mesmo. Muito bem, vamos fazer agora a subtração. Na subtração eu tenho menos 4x ao quadrado menos 5xk mais 6k menos 3x menos 8k. Fazendo por redução de semelhante, eu vou reduzindo os termos semelhantes, né? Então eu vou colocar os semelhantes lado a lado para poder fazer as operações com eles. Então, fazendo aqui as operações, eu tenho 4xk, eu tenho 5xk, 4x ao quadrado, aí eu tenho menos 5xk mais 6k menos 3xk mais 8k. Por que que ficou mais aqui? Porque eu tenho esse sinal de menos, né? E aí troca o sinal lá dentro. Esse cara é mais, ficou menos, esse é menos, ficou mais. Agora sim, tirei o parênteses. Por que que eu tenho que tirar esse parênteses? Isso não aconteceu aqui, porque aqui é sinal de mais. Ó. Aqui, como é sinal de menos, eu tenho que trocar a operação. Muito bem. Então, ficou lá. Colocando próximo os semelhantes. Eu tenho menos 5xk e tenho menos 3xk do outro lado. O 6k está aqui com o 8k. E aí fica menos 5xk mais menos 3xk vai dar menos 8xk. E 6 mais 8, 14, que é o resultado da subtração. Armando a conta agora, lembrando que a gente vai colocar um embaixo do outro, 4xk menos 5xk mais 6k, colocando um embaixo do outro, eu tenho aqui a operação que ficou errada, estão vendo? Para eu não cortar, já cortei 3 vezes, eu vou corrigir aqui mesmo na hora, legal? Então, isso ficou que aqui eu tenho como eu troquei lá o sinal, lembra que tem o sinal negativo, né? Aqui vai ficar mais, aqui fica mais 8k. Então, 6k mais 8k, 14k. 5 menos 3, menos 5 menos 3, menos 8 e 4x ao quadrado. Feito? Deu uma confusãozinha, porque aqui eu acabei esquecendo, né, de fazer a multiplicação ao trocar o sinal do 6k. Muito bem. Terminou aí, então, essa questão das operações, adição e subtração. Agora, fica com vocês aí os exercícios. Façam esses exercícios também, para que vocês treinem aí a operação de adição e de subtração. Muito bem, fiquem bem e até a nossa próxima aula.